Olá, amigos do Notícias Agrícolas. A gente está começando esse boletim do mercado do boi, olhando principalmente o que está acontecendo com o mercado, com um alerta importante para você pecuarista, que a gente tem aí pela frente pelo menos mais uma semana de pressão importante aí nos preços da arroba. E esse alerta vem lá da Safras e Mercado, vem do Fernando Henrique Iglesias, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Por quê, hein? O que a gente tem que entender e por que essa condição de pressão nos preços deve se intensificar na semana que vem, Fernando? Seja bem-vindo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. O que a gente precisa colocar agora é que os frigoríficos conseguiram uma posição de conforto em suas escalas de abate. Tem muitas unidades já sinalizando para a escala posicionada aí para o dia 18 de dezembro, que é o final da semana que vem. Algumas unidades já se ausentaram da compra de gado ontem já saíram de mercado e já estão sinalizando que na próxima semana vão abrir os preços em níveis ainda mais baixos do que a gente viu essa semana. Para você ter ideia, tem frigorífico em São Paulo que tende a operar aí para animais padrão China a R$ 255 por arroba na semana que vem. Então, pensando em ofertar esse preço já no início da próxima semana. Então, é um mercado aí que deve abrir a semana pressionado. Ô Fernando, quanto que está valendo? Qual é a sua referência hoje para arroba? As negociações em São Paulo aconteceram na semana inteira, entre 260 a 265, de acordo com a qualidade do animal comercializado. Aqueles animais padrão China chegam a alcançar esse 265 por arroba, mas animal aí para o mercado doméstico mesmo, a 260 em média. Ou seja, a gente está num cenário aí que os preços caíram mais ou menos R$ 5,00 em relação à semana passada e tendem a continuar nessa toada, nesse ritmo de queda aí para a semana que vai se iniciar. E mais uma vez é aquela estratégia do frigorífico de, depois de ter lá a sua escala formada, sai das compras. Exatamente. A gente vê esse tipo de estratégia sendo adotado de uma maneira bastante recorrente. E os frigoríficos conseguiram boas compras aí nesse mês de dezembro, mesmo com preços mais baixos, mesmo em um cenário que não lhes favorecia em um primeiro momento, uma primeira análise, um ambiente de oferta bastante restrito, e mesmo assim tiveram essa condição, essa capacidade de pressionar o mercado dessa maneira. Agora, Fernando, essa atitude dos frigoríficos começou lá atrás, quando eles perceberam que as margens estavam muito ruins e chegavam a ser até negativas aí em algumas condições. Com essa pressão, com esses novos patamares de preços, os frigoríficos voltaram a ter margens positivas ou o preço da carne também acabou recuando e tirou um pouquinho dessa relação favorável aí para os frigoríficos, hein? Bom, os preços da carne também estão em queda, tá? Só para a gente situar essa questão envolvendo o atacado, atipicamente, para um mês de dezembro, os preços da carne bovina acabaram recuando em função de toda a alta que acumulou nesse segundo semestre. O que aconteceu? O consumidor final ficou saturado, não conseguiu absorver novos reajustes da carne bovina e simplesmente começou a migrar para outras proteínas mais acessíveis. A proteína de escolha mesmo foi a carne de frango. Hoje a gente está trabalhando com um boi casado aí no interior de São Paulo entre R$ 16,90 a R$ 17,00 por quilo, e a gente chega numa equivalência aí de R$ 255, R$ 256 por arroba, mas nessa equivalência da carne. Então, os preços ainda, a margem ainda está apertada aí para a indústria. Mas essa conta é contando com subprodutos ou dá para adicionar aí o subproduto e transformar o subproduto numa renda aí para o frigorífico, Fernando? Considerando os subprodutos nessa conta. Ah, é? Já estão inclusos, sim. Os subprodutos estão inclusos nessa conta. Até ontem, antes dessa queda do atacado se confirmar, essa equivalência aí, considerando os subprodutos, estava em R$ 258. Então, com esses preços, com esses negócios acontecendo entre 260 até 265, dá para ver que a margem dos frigoríficos também estava pressionada mesmo nesse cenário. Muito bem. Então, justifica essa tentativa do frigorífico de pressionar mais ainda, então?
Sim, a tendência realmente é essa, em função de uma margem que ainda é complicada nesse momento. A gente tem uma margem operacional ainda apertada pela indústria. Tem muitas unidades que seguem atuando com escalas de abate, com capacidade de abate reduzida, justamente em função de uma oferta que ainda é restrita, que não tem sintomas de que ela venha a melhorar daqui até a virada de ano. É uma oferta que depende de confinados. Então, por isso, essa escolha de várias unidades em trabalhar com uma capacidade realmente reduzida para mitigar esses efeitos de uma oferta que é bastante restrita nesse último bimestre. Fernando, e a demanda, hein? Todo mundo esperava por uma reação da demanda de início de mês, todo mundo esperava por aquela tradicional demanda de final de ano, né? O pessoal aproveitando aí os pagamentos de final de ano para fazer novas compras. Vai acontecer, está acontecendo. Qual a expectativa em relação à demanda, Fernando? Olha, a demanda nesse ano de 2020, principalmente nesse último trimestre, é um capítulo que a gente precisa colocar à parte, né? Tivemos a pandemia, temos um encolhimento do auxílio emergencial. Então, por mais que a gente tenha a entrada do 13º salário, abono de férias, outras bonificações que costumam acontecer nesse período, o consumidor final segue pressionado em função de tudo que aconteceu. O desemprego ainda é muito grande. Então, a economia ela não está ainda nos trilhos, não está nos eixos. Então, isso acaba prejudicando o consumo, mesmo que a gente fale de consumo de base, que é o caso de carnes, etc. Isso reforça essa tendência de preferência do consumidor por proteínas mais acessíveis. E isso tende a prevalecer também no ano de 2021. Mesmo com o processo de recuperação econômica que deve acontecer e assim por diante, a expectativa realmente é que o consumidor final siga optando por proteínas mais acessíveis aí, em função de tudo que vem acontecendo nos últimos meses, todas essas dificuldades macroeconômicas que a pandemia tem causado aí não só no Brasil, né, em outras economias ao redor do mundo também. Agora, Fernando, eu como consumidor, eu percebo o seguinte, apesar de ter esse recuo nos preços da arroba, apesar de ver essa queda da carne, do preço da carne no atacado, lá na ponta final eu ainda não consigo detectar carnes mais baratas ou a ponto de me chamar a atenção. Não está sendo transferida essa queda para o varejo? Em menor proporção. Tradicionalmente, o que acontece? O varejo tem uma velocidade de repasse muito maior quando sobe o preço da carne no atacado. Quando os preços estão em queda, esse tipo de movimentação acontece de uma maneira mais lenta, mais morosa realmente. Então, o que acontece é justamente isso. A gente vê velocidades diferentes nesse comportamento das redes varejistas no mercado. Mas se não existe esse estímulo às compras, o varejo também acaba diminuindo o ritmo de compra do atacado, ou no atacado. Exatamente. A gente tem um escoamento mais lento da carne, isso realmente acontece. Você vai ver uma reposição mais lenta entre atacado e varejo, ainda mais, isso acontece num período em que, teoricamente, é bom consumo. Então, realmente é um movimento bastante atípico, muito alinear. A gente não vê com uma frequência muito grande esse tipo de situação entre os meses de novembro e dezembro. Normalmente é o período que marca o ápice dos preços da carne no atacado, ou mesmo do boi gordo, enfim. E esse ano, como tudo que aconteceu em 2020, tem sido diferente, né? Um ano marcado aí por a linearidade, vamos dizer assim. Bom, a gente entendeu então que essa movimentação de pressão nos preços deve seguir ainda, né? Pelo menos na próxima semana a gente ainda vai ver um frigorífico pressionando, tentando buscar preços mais baixos aí pela arroba. Depois tem aquela tradicional paradeza do mercado aí, de última semana do ano aí. Mas e o começo do ano, Fernando? Essa pressão deve continuar? Bom, conforme a gente conversou na nossa última entrevista, o que vai definir a primeira semana de 2021 é o ritmo de compras dos frigoríficos. Como é que vai estar essa escala de abate no retorno aos abates, depois das festas de final de ano? Como é que esses frigoríficos voltaram com o seu posicionamento? Se tiver com a escala muito apertada,
com uma necessidade maior de compra, na primeira semana de janeiro a gente pode ver alguma reação dos preços do boi gordo, sim. Pode ter espaço para alguma alta de preços. Então, vai depender muito dessa composição dessas escalas de abate aí para o início do ano que vem. Isso vai ser um ponto bem importante para ver como o mercado vai retornar, como a indústria volta dessas festas de final de ano, qual vai ser o apetite de compra, como é que eles vão operar no mercado. Mas em relação à demanda, os sintomas ainda, os sinais gerais, né, para a economia mundial ainda são preocupantes. Então, temos que olhar com atenção as questões envolvendo a demanda também. Quais são essas questões? Bom, para começar, o início de ano tem todas aquelas tributações que você tem que pagar no começo do ano, material escolar, enfim. O consumidor final, ele está descapitalizado nessa época tradicionalmente. Tem outro aspecto, que é o provável final do auxílio emergencial. Sem esse auxílio emergencial, a situação fica bem mais difícil para o consumo de base. O consumo de base foi muito estimulado em função desse auxílio de R$600 que o governo ofereceu. Então, isso muda a partir do próximo ano sem esse benefício para uma importante parcela da população. Então, isso acaba cerceando, acaba mudando os padrões de consumo. E como eu ressaltei para a nossa audiência, querendo ou não, a preferência vai recair sobre a carne de frango, por ela ter menor custo em relação à carne bovina, por ser uma proteína mais acessível. A carne de frango e o ovo vão seguir na predileção do brasileiro médio. Isso é uma questão que vai se manter aí em todo o ano de 2021. E tem a demanda de exportação também, que tende a enfraquecer, né? A gente já viu um resultado muito fraco na primeira semana de dezembro, no volume de embarques. Isso já é um sintoma que a China tem reduzido o seu ritmo de compras, já tem um estoque posicionado para o ano novo lunar, e nos momentos que antecedem esse feriado, a China é menos atuante no mercado. Então, basicamente, o que a gente vai ver no início de janeiro? Uma demanda mais fraca por exportação, somado a isso a uma demanda doméstica também enfraquecida. Esse é um aspecto bem importante. A grande situação que vai segurar esses preços do boi gordo é que a oferta de animais terminados ainda vai estar restrita. A gente tem que lembrar que uma estiagem prolongada afetou duramente todo o centro-oeste brasileiro. Então, esse animal de pasto ele não vai estar apto ao abate logo de cara no início de 2021. A tendência é que ele esteja apto no peso mais próximo do peso ideal entre fevereiro e março apenas. Então, realmente a gente vai trabalhar aí com um quadro de oferta restrito e isso, sem dúvida, vai ser um grande limitador aí para essas quedas de preço da arroba do boi gordo. Eu posso dizer, então, que a oferta de animais vai regular a intensidade de queda nos preços da arroba, principalmente nesse início de ano. Sim, sem dúvida. A indústria frigorífica vai tentar colocar o preço da arroba do boi gordo em São Paulo na faixa de R$250, talvez um pouco abaixo disso na virada de ano. Mas o que realmente vai segurar, vai conter esse movimento é a situação da oferta e como que eles vão conseguir compor essas escalas de abate aí logo de cara na primeira quinzena do mês de janeiro. Legal. Boas informações. Fernando Henrique Iglesias, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Aliás, aproveito para agradecer, viu, Fernando, a sua participação aqui com a gente ao longo de 2020 e já desejo a você um ótimo final de ano, bom descanso aí nas suas férias e que a gente possa voltar em 2021 atualizando aí todas as informações do mercado e trazendo novidades que possam ajudar o produtor aí a tomar a sua melhor decisão. Obrigado, viu, Fernando, e ótimas festas para você. Eu que agradeço pela participação, ótimas festas a todos que nos acompanham e que 2021 seja um ótimo ano para todos nós que trabalhamos com pecuária, com o setor carnes, enfim, para o agronegócio brasileiro realmente que seja um ano muito bom, como esse 2020 já se mostrou também um ano desafiador, mas bastante positivo. Legal, isso aí. Grande Fernando, obrigado pela parceria, um grande abraço para você e até o ano que vem. Até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, analisando o mercado do boi aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Fernando alerta para uma próxima semana aí,
de pressão nos preços. Já tem frigorífico indicando que vai abrir a semana aí a R$ 255. Isso referência São Paulo, o que significa, em média, um recuo de R$ 5 a R$ 10 aí nos preços da arroba. Vamos acompanhar para ver essa movimentação. A demanda não está ajudando nesse momento, apesar do repasse dessa queda na arroba estar sendo praticado pelo atacado. No varejo, o ritmo desse repasse é muito mais lento, ou seja, lá na ponta final a carne ainda continua muito cara para o consumidor e esse consumidor está migrando para uma proteína mais barata. O Fernando citou o frango e também o ovo, portanto, deixando de consumir a carne bovina ou consumindo com menos frequência aí, o que faz, de alguma forma, sobrar um pouco mais de carne no mercado, e isso faz o frigorífico tomar essa atitude de parar um pouco, né, de novo reduzir o volume da demanda, o volume das compras e pressionar as cotações. Então vamos ficar atento para a movimentação da próxima semana. Bom, deixa eu mostrar para vocês os preços lá no Mercado Futuro, lá na B3, de olho na tela. Queda sendo verificada também no Mercado Futuro, dezembro caindo forte, 1,28%, R$ 253,60. O janeiro, R$ 247,60, queda de 1,37%. Fevereiro, R$ 246,70, queda de 0,16%. E o maio, R$ 241,80, recuando 0,72%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 263, uma queda de 0,87%. São os números de hoje, números ainda em movimento lá na B3, mas mostrando uma condição de pressão dos preços, o que confirma essa expectativa para a próxima semana, onde novas pressões devem ser exercidas sobre o preço da arroba. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, continue com a gente.